Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar sobre Maria na Bíblia. Esse vídeo surgiu de uma coisa muito interessante. Eu fiz um vídeo passado refutando um protestante que falou um monte de abobrinha sobre Maria, que Maria não é citada por Lucas no Ato dos Apóstolos. Gente do céu, e o pessoal dizendo que esse cara é o Ó do Borogodó aí, que é irrefutável, né? O cara pega a fonte de Twitter, Facebook, né? É... E o que acontece? Eu peguei, né, durante o vídeo ofereci um livro gratuito, né, um escrito de 19 páginas para refutar esses caras e houve pouca procura, né? Eu deduzo que é porque os católicos já devem ter coisa muito melhor na casa deles, então eu falo, as pessoas não são obrigadas a levar o livro. Se você já tem, se você já sabe, né, beleza. Mas o que me chamou a atenção foi que teve gente que botou assim: olha, eu queria o livro, mas gente, se você quer alguma coisa, não tem mães. Eu me lembro que meu sobrinho, né, um dos meus sobrinhos, quando ele era criança, ele estava engatinhando, ele ficava em pé, né, só se apoiando nas coisas, e eu estava dando um biscoito para ele, né? E ele queria o biscoito, mas eu botei o biscoito em cima da prateleira da cozinha, né? E aí o que acontece? Eu peguei, né? E vi o moleque arrastar uma cadeira, encostar no balcão da cozinha, subir da cadeira e pegar o biscoito. Eu estava ali, né, observando para que ele não sofresse um acidente. Então, viu, olha, quando a pessoa quer, não tem mães. E aí eu vi que também pode ser, né, estudei um outro motivo porque também as pessoas podem não querer esse livro. É porque aquela coisa é gratuito, e o Robson já me censurou por isso. Cláudio, o problema é que você pega esses livros, o livro sobre a história da igreja, você distribuiu gratuitamente, e pouca gente procurou. Então, como o Coringa fala, se você é bom em alguma coisa, não faça gratuitamente. Então eu resolvi botar o preço do escrito, que agora foi para 9 páginas a R$ 200. E eu estou falando sério. Porque foi um cálculo aproximado que eu fiz de quando você virar protestante, porque, né, um livro gratuito defendendo Nossa Senhora e você não quis, né, por pura preguiça, provavelmente você virá, né, um futuro protestante ignorante, né? Então, R$ 200 foi um cálculo que eu fiz de quanto é que você ia dar para o seu pastor, né? 10% desse valor que você daria para o seu pastor, então eu botei R$ 200 para o livro não ficar gratuito. Mas eu sei que tem gente que não tem condição de pagar R$ 200. Então eu vou, né, comentar esses escritos aqui, esse estudo, nesse vídeo, se Deus quiser, né? Bom, agora que eu dei um tempo pro pessoal que não gosta de nada do que é gratuito ter saído do vídeo, ter ido para lá, para aquele outro protestante que diz que o que ele fala é irrefutável, que pega a fonte Twitter e Facebook, né, e Instagram, essas coisas todas, eu vou começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a Deus e Nossa Senhora que nos ajude. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas e como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, né? Eu escrevi, então, né, tem muitos versículos, eu vou ler algumas coisas, tá? Se você não gosta de gente que lê, desculpe, mas teve gente que reclamou um vídeo aí que eu citei a multiplicação dos pães, e aí o versículo estava errado e a pessoa ficou altamente chateada, magoada e tal, teve depressão. Então eu resolvi,
né, fazer um acompanhamento das coisas que eu fui pontuando e escrevendo, né, com versículos, para que a pessoa não entre mais em depressão, fique chateada com o tio Cláudio, queira se atirar da ponte, essas coisas todas, né? Esse pessoal que é muito legalista. Então, né, eu, né, estou tentando aqui respeitar vocês. Agora, se você é aquele cara, não pode ler, então, né, desculpa, mas eu não consigo decorar tantos capítulos e tantos versículos que falam de Maria na Bíblia. E olha que eu não botei todos, tá? Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, é um erro protestante, e eu sempre falo protestante não lê a Bíblia, ele decora versículos, que ele fala que Paulo faz silêncio sobre Maria. Ora, Paulo, a centralidade dele é a cristologia, é Cristo crucificado que os protestantes rejeitam, né? Então Paulo ele centra onde? Paulo não teve experiência com Cristo. A experiência dele é o Cristo ressuscitado, né? A realidade do Cristo ressuscitado e crucificado, que é a grande maioria nossa. E é isso que Paulo vai responder nas suas cartas. Vai dizer que Paulo não falou sobre Maria é uma estupidez, porque Lucas é discípulo direto de Paulo. E Lucas, sendo grego, da onde é que ele tira as referências judaicas? Se Lucas não as conhecia, obviamente foi de Paulo, né? Então o que acontece, né? Paulo coloca, né, assim, desde o princípio, que o seu filho, né, Jesus, foi nascido de mulher sob o jugo da lei para redimir a humanidade. A mulher, sob a lei, colaboradora com o plano de Deus para redimir a humanidade. Esta mulher contribui com o plano de Deus. Dizer que Maria não contribui com o plano de Deus é uma coisa que dizer que Moisés não libertou o povo do Egito. Essa mulher é de Nazaré, ela gera um unigênito, né? E é aqui que a gente começa, a gente vai, óbvio, basear em Lucas e João, né? E Paulo até cita, sempre fala na carta dos Romanos, olha, saudai Maria que muito, né, tem trabalhado por vós, os romanos, a igreja, né? Então o que acontece? A gente vai começar em Lucas 1, na parte da revelação, o anjo falando para Maria. Um detalhe muito interessante é que a revelação nunca é para a pessoa que a recebe. Não é. Por exemplo, você pega o Apocalipse, né? Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. A revelação é para Jesus Cristo aqui ou para as pessoas que estão recebendo essa revelação? Entenda isso. Então, quando o anjo notifica a Maria, isso é passado para nós, a revelação é para nós. É muito mais interessante, né, os filhos de Deus que estão imersos no pecado de Adão, essa revelação. Correto? Dito isso, o que acontece? Entrando, o anjo diz para ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Aqui é a saudação ave, né? Foi São Jerônimo que traduziu para o latim, uma saudação para reis, imperadores e rainhas. Tá? Mas a gente vai dentro da cultura judaica. O que é esse alegra-te? Tá? Eu quero lembrar para vocês, tá, que Lucas, quando ele monta o evangelho dele, é em cima da Septuaginta, não é em cima do Concílio de Jâmina, como os protestantes querem, que nem existia, né? Foi feito bem depois de Lucas. Então ele vai usar a Septuaginta, a tradução grega. Tá? Só um detalhe técnico para a gente se aprofundar mais nisso. Tá? Então o que acontece? Alegria não é sinônimo de ausência ou dificuldade. Isso é o que Lucas fala sobre Maria. A Bíblia fala pouco sobre Maria, mas o pouco que fala diz muito. Então Maria, ela tem a alegria divina, mas isso não significa, isso tanto serve para Maria como nós, católicos, não é a ausência de dificuldade. Por isso que Lucas narra maravilhosamente bem que Jesus se perde, né, no templo aos 12 anos. Ele fica em Jerusalém lá, né?
Como se não bastasse as perseguições de Herodes e aquela coisa toda, Lucas salienta isso, que toda a família tem problema, inclusive a Sagrada Família. Esse é o cerne da mensagem de Lucas, né? Na perda de Jesus no templo. E é uma saudação, né, que Paulo usa. Então há um paralelo entre o que Lucas aprendeu de Paulo e o que ele escreve no evangelho dele. Você pega a carta dos Filipenses 4, 3, 7, está lá Paulo falando: alegrai-vos sempre no Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. É a paz de Deus que excede todo entendimento, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Essa promessa de Filipenses, tanto Lucas quanto João colocam em Maria. Olha que interessante, e vocês vão ver isso adiante. Então o que acontece? Maria primeiro, né, ela se perturba com essas palavras, porque o anjo chama ela de Queixaritomene. Aquela que é e foi sempre será cheia de graça. Lucas também vai dizer que Estevão é cheio de graça, mas não no grau de Maria. Estevão era cheio de graça naquele momento. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, né, se você quiser se aprofundar, há um vídeo que eu faço a diferença entre o cheio de graça de Estevão e o cheio de graça de Maria, que é uma graça constante durante a vida dela toda, desde a concepção. Ela é plena de graça e onde a graça não habita pecado. E aí o que acontece? Logo em seguida, Maria se perturba com essas palavras do anjo e com toda razão. O que significa essa saudação? Né? Ser chamada de imaculada. Né? Então, o que é esse significado? E ela começou a raciocinar em cima dessas palavras. Né? Há de se ficar perturbada, porque o anjo faz reverência a Maria. Ela é reverenciada, venerada por um anjo. O que é ser cheio de graça? É um pensamento de Maria, que isso é profético dentro da igreja. Olha o tempo que a igreja também ficou pensando na Imaculada Conceição. Né? Porque Maria também prefigura a igreja. Então, a unidade aí. E, né, mesmo assim, há uma garantia. Mesmo que você não entenda, né, por exemplo, como a igreja, né, demorou muito para formular a Imaculada Conceição, Queixaritomene, mas há uma garantia nisso. O Senhor está contigo. Está contigo, Maria. E é importante essa garantia. É a mesma coisa que Jesus Cristo fala no Evangelho dele: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Né? Mesmo que essa afirmação, como eu falei, o alegra-te e o Senhor está contigo, não elimine os conflitos, os problemas que vão surgir na sua e na minha vida. Fique imaginando, a gente vai ver mais adiante, Maria diante da cruz, Jesus Cristo sendo crucificado. Mas é a garantia do Senhor está contigo, alegra-te. Né? Essa garantia é o que dá a Jó, né? Lá em Jó 17,15, quando ele fala: onde está a minha esperança? Ou o Salmo 42,3, né? As lágrimas têm sido meu alimento de noite. Onde está Deus? Mas a presença do Senhor é constante. As lágrimas podem durar uma noite, mas a grandeza de Deus vem com o quê? Com o amanhecer. Então o que acontece? Olha a ligação que Lucas faz. Olha a ligação que Lucas faz nisso tudo. Né? E aí o anjo continua: não temais, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Tá? O anjo aqui usa um imperativo, o verbo para indicar que não é preciso ter medo de nada nem de ninguém. Não tenhas medo do mundo, pois Jesus Cristo venceu o mundo.
Olha como é que Lucas ele é perfeito na teologia dele. Olha como é que Maria vai influenciar esse texto, o evangelho lá na frente, o evangelho de Mateus, o evangelho de Mateus, não, digo, perdão, desculpa, o evangelho de João. Então, aquele sentimento de confiança, né? Então, o que acontece? O fenômeno também tem que ser experienciado, tem que se dar tempo para que se entenda as coisas, mas tenha confiança. Não existe doutrina, isso aqui eu já falei diversas vezes nesse canal, que brota, né, de uma hora para outra. As doutrinas demoram, o entendimento demora. A igreja demora para desenvolver a doutrina dela. Essas gambiarras aí tem doutrina que na verdade é negação de doutrina. E aí, o que acontece? O anjo fala assim, que ela encontrou graça diante de Deus. Né? Ora, encontrar a graça diante de alguém dentro da Bíblia é alguém superior que dá a graça a alguém inferior, como o patrão, né, dá a graça ao escravo. O escravo é que se encontra diante de graça diante do patrão. Né? Ali uma exceção ao Onésimo, mas eu não vou entrar em Onésimo aqui, tá bom? Então o que acontece? Né? A graça é um dom que é dado ao súdito. Né? Maria não é escrava, mas tinha encontrado graça diante de Deus. O povo judeu foi liberto, não era mais escravo. Né? E você vai ver porque que Maria não é uma mera escrava. Tá? Então o que acontece? Né? Ali no caso, encontrar graça, tá? É mais do que entre escravo, senhor e escravo. Há também, dentro da cultura judaica, a mulher que encontra graça diante do marido, ao qual faz referência a Deuteronômio 21, e você pode conferir em Mateus 19, 7. Onde, quando a mulher não tinha mais graça diante do marido, né? Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas este, logo depois, não encontrar mais graça, né, diante de seus olhos, é que ele poderá lhe dar uma carta de divórcio. Então aqui o sentido, gente, tá? Não é entre escravo, é entre marido e mulher. Maria encontrou graça no Espírito Santo diante de Deus. E o que está se falando aqui é uma coisa entre marido e mulher. Porque a proposta de Deus é que ela vá dar luz ao filho dele. Ora, meu Deus do céu, isso aqui não é uma barriga de aluguel, como dizem alguns rebelados. Aqui o que Deus está falando é algo muito profundo. Muito profundo. Entendeu? Tanto é que o texto continua dizendo que ela vai conceber e dar luz a Deus que salva. É o estilo messiânico, que é usado em Isaías 12, versículo 6, né? Zacarias 9, 9, né? Então, qual Maria? Você tem que entrar também no contexto que Maria está vivendo. Porque a mulher não cabia recusar nada ao marido. Tá bom? Dentro da cultura judaica. A vida da mulher judaica tinha que ser íntegra, correta, obediente e silenciosa. Por isso que a igreja fala muito do silêncio de Maria. Qualquer dúvida que parasse sobre a sua conduta ia causar prejuízos severos, castigos pavorosos. Ela tinha que ser apedrejada. Como é que ela ia engravidar se ela não sem estar casada? Entendeu? E por isso que ele fala, né? Olha, você achou graça diante de Deus. Né? E Maria fala, mas eu estou noiva de José. Né? Aliás, tem alguns textos, tradução grega, que dizem que Maria fez voto de virgindade perpétua. Mas, voltando à Bíblia, se
fosse descoberta grávida fora do casamento, ela podia ser apedrejada. Entendeu? As mulheres pagavam a conta de Eva. Os castigos né, na cultura judaica. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que a mulher é ciumenta, é usurpadora, é cortesã, é que leva o homem à perdição desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 12, a Siracides 9, versículos 1 e 9, e também capítulo 25, 13, 26. E aqui há uma evolução paulina em Romanos 5, 12, 9. Quando Paulo diz que a responsabilidade é de Adão. Esse pessoal da Sola Escritura tinha que dizer que Paulo estava errado, porque a Bíblia lá atrás está dizendo que a responsabilidade é de Eva. Se bem que Paulo também, na carta aos Coríntios, fala que Eva foi seduzida. Mas é o que eu falo, isso é uma evolução doutrinária. A doutrina não nasce de uma hora para outra. Eu joguei aqui para um macarrão instantâneo. Olha, se a sua doutrina for tipo macarrão instantâneo, meu chapa, pula fora dessa doutrina, dessa religião. Né? E aí o que acontece? Né? O anjo diz que a Jesus pertence o trono de Davi. Deus vai dar essa promessa, né, do trono de Davi. Né? E isso está dentro de Jeremias, em Isaías 7,14, né? 2 Samuel 7,12, 6. Né? Então, Maria, ao gerar Jesus, doa a Israel o seu Salvador, seu Senhor e Salvador. É nesse dia que é estabelecida a salvação mundial. Né? E o anjo vai dizendo que o menino seria grande, seria o filho do Altíssimo, que Deus lhe daria o trono de Davi. E Maria, o que ela se vale? O Senhor está contigo, alegra-te na dificuldade. Deus não a desampararia. Né? Maria concebeu Jesus no coração antes de tê-lo concebido no ventre. E o anjo eleva mais ainda o que ele está falando, além de ser chamado de Imaculada, de Mãe do Salvador, diz que a sombra do Espírito Santo ia cobri-la. Lucas faz aqui referência à Arca da Aliança, né? O símbolo da aliança do povo judeu, como é Êxodo 40, número 10, Deuteronômio 33, o Salmo 91. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre Maria ser a Arca da Aliança. São poucas as palavras, preste atenção, mas de profundo significado teológico, de profunda pesquisa bíblica dentro de uma cultura judaica que só podia ter sido passada a Lucas por Paulo, uma vez que Lucas era grego, então tem que rasgar a Bíblia. Né? E aí, dentro dessas garantias, Maria fala, eu sou a serva do Senhor. É muito mais do que ser escrava. Como eu falei, é um compromisso de casamento aqui. Né? Então, a gente não pode traduzir apenas como mulher escrava, mas sim como serva, de modo livre. Deus não interfere no livre-arbítrio de Maria. E Maria chama de quê? De Senhor. Como é que as mulheres chamavam os maridos, dentro da cultura judaica? De Baal. Que não tem nada a ver com aquele ídolo de Baal. Mas era um termo que era usado, exatamente o que Maria usa para se referir a Deus. O mesmo termo. Eis a serva de Baal. O protestante vai ler aqui. Tá vendo? Maria já estava praticando idolatria. Mente protestante é assim. Né? Então o que acontece? Né? Há um pagamento para que se use, tá? A mulher, no caso aqui, há um dote de pagamento dentro da cultura judaica. O noivo oferece alguma coisa. E Maria, ela é feita o quê? Imaculada. Não pelos méritos dela, mas pelos méritos de Cristo, que é o dote que apaga não só os pecados de Maria, como os pecados da humanidade inteira, da todo aquele que crê.
daqueles que são batizados, ordinária ou extraordinariamente. Olha a profundidade da coisa que Lucas coloca, gente. O milagre de Maria é único na história da humanidade. Entendeu? A profissão de Maria não é ingênua, não é ambiciosa. Tá? Ela não é orgulhosa, ela é de obediência, de fidelidade. Então Maria diz para ela, olha, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque dentro da filosofia de Lucas, que é a Mariologia, que vem de Paulo, é depois da humilhação, é da prova, né, é que vem a fidelidade radical. Né? Primeiro é uma humilhação. A humildade só serve. E depois Deus exalta, né, quem os humildes. Então é humildade e fidelidade. É o que Paulo pregou. Inspirado em quem? Aqui em Maria, porque Maria existiu primeiro que Paulo. Prova dessa fidelidade é que Maria está de pé aos pés da cruz. E nós vamos ver isso bem adiante, como é que funciona. Né? Então, mais uma vez, Lucas começa a fazer comparação de Maria com a Arca da Aliança. Eu vou citar aqui algumas, são tantas, eu citarei algumas. Eu, como eu já falei, já fiz um vídeo falando sobre isso. A arca viaja, né, à casa de Obed-Edom, na região montanhosa da Judéia. A mesma coisa Maria faz. Ela vai a uma região montanhosa da Judéia. A arca, segundo o profeta Jeremias, ia aparecer quando Deus se mostrasse misericordioso. Maria vai à casa de Zacarias, que é a casa da misericórdia. O que significa Zacarias? Eu já expliquei isso aqui. Deus se sentiu misericordioso e encarnou. Davi dá gritos na presença da Arca da Aliança. Mas Isabel faz a mesma coisa. Davi fala, como pode a Arca do Senhor vir me visitar? Maria faz, né? Isabel faz a mesma coisa. Vai ler lá em Lucas. Davi, que era profeta, dançou na frente da Arca da Aliança. Exatamente o que João Batista faz diante de Maria. Assim como a Arca da Aliança passou 3 meses na casa de Obed, assim Maria passa 3 meses na casa de Isabel. Terminando, né, a Arca da Aliança retorna à sua casa e termina em Jerusalém, onde a presença e a glória do Senhor é revelada no templo. A mesma coisa acontece com Maria. Ela volta para casa e depois ela vai em Jerusalém, leia o Evangelho de Lucas, onde ela apresenta Deus encarnado ao templo. A Arca da Aliança transportou a aliança temporal. Maria transportou a nova e eterna aliança, que é Jesus Cristo. Então entenda o seguinte, Maria viaja 165 quilômetros como missionária evangelizadora para a casa de Isabel. Pela misericórdia e pela compaixão. Essa mesma coisa, essa alegria do evangelho, esse mesmo espírito missionário, Paulo tem. Ora, é o método pastoral de Paulo. E vem gente me dizer que Paulo não falou nada sobre Maria, porque você desconhece o método pastoral de Paulo. Isabel exclama, grita, exalta, louva Maria de tom alto. Assustada diante da graça da parte de Deus através de Maria, de vir a mãe do Senhor, a mãe de Deus. E diz, bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O verbo grego ali usado, né, é elogiar, reconhecer algo prodigioso, que causa alegria. Isabel, totalmente cheia do Espírito Santo, faz uma profecia sobre a mãe e outra sobre o filho, que é bendito é o fruto, que está lá em Deuteronômio.
Leia Deuteronômio que você vai ver quando é que o fruto, Deuteronômio 28, bendito é o fruto do seu ventre, aquela que não tem pecado, né? E a Isabel vai mais adiante. Ela dizendo que bem-aventurada é a que acreditou. Entendeu? Então o que acontece? Né? É o cumprimento, a plenitude das profecias. Tudo que o anjo anunciou com missão a Maria, vindo da parte de Deus, Maria encontrou plenitude, porque acreditou. E nela, a palavra de Deus tomou forma, tomou vida. Por isso que Jesus Cristo descende de Davi segundo a carne, porque Deus usou o quê? Um óvulo de Maria. Não é uma barriga de aluguel. E aí começa o cântico de Maria. Olha como é que o cântico de Maria é maravilhoso. Lucas vai buscar em Débora, né, Juízes 5, 1, Judite, que os protestantes dizem que é apócrifo, 16, né, versículo 1 ao 17, o cântico de Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 ao 10, né? Só que lá atrás era uma libertação sociopolítica. E Maria, a proposta libertadora é muito mais abrangente. É a conversão genuína, é a libertação do pecado, pois onde há graça não pode haver pecado. A sabedoria de Deus não habita em corpo que tem pecado. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A proposta de Deus é libertadora, Gálatas 5:1. Não existe tradição bíblica, né? Para quem gosta de botar tradição bíblica, ou tradição evangélica, que não seja ligada à ação de libertar do pecado. Maria, naquele momento, ela pode dizer com toda certeza, como Jeremias disse, como Paulo disse, que desde as entranhas Deus o havia escolhido. Como Jeremias fala em Jeremias 1:5. Como Paulo fala em Gálatas 1:15. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, Maria, como serva, faz parte do corpo místico de Cristo. Ela é mãe da igreja, mãe do corpo místico de Cristo e irmã também. Assim como Jesus é nosso pai e nosso irmão. Porque nós somos descendentes de Jesus Cristo. Correto? Então o que acontece? Né? Assim como a cabeça e os pés formam um corpo, o Senhor e Maria formam uma unidade redentora. Todos nós católicos com Cristo formamos uma unidade redentora. Por isso que Jesus Cristo, quando vier, vai vir com seus santos e anjos. E os anjos julgarão o mundo. Mas aí tem protestantes que falam, não, Jesus Cristo também vai julgar. Mas não há separação entre os santos e Jesus Cristo. Não há divisão dentro do corpo de Cristo. Se não há divisão na terra, que dirá no céu? Então, de modo livre e responsável, Maria toma a decisão consciente de fazer parte do projeto de Deus. Ela acredita que o projeto de Deus é melhor que o projeto dela. Isso tem que servir para Maria e para nós também. Você vê que Jesus Cristo ele vai passando e chamando as pessoas, vem, segue-me. Lucas era cobrador de impostos, Pedro era pescador, e Jesus vem, segue-me, segue-me, segue-me. Entendeu? Então nós somos chamados e aprendemos de Maria que nós temos que ser servos humildes e suportarmos a humilhação com alegria. O próprio Cristo entra nessa vibe. Como Paulo mesmo fala que Jesus Cristo se humilhou, obediente à morte de cruz. Ora, ele entra na diaconia, assim como Maria, que é servir. Jesus Cristo veio, eu vim para servir.
Ó, e mesmo assim o nome dele, de Cristo, é santo e só misericórdia, né? O nome do Pai, no caso aqui, desculpa, é o nome de Deus, e só misericórdia se prolonga. Entendeu? Aqui é a misericórdia divina, que quer a misericórdia, a compaixão, como está em Oséias 6, versículo 6, que Jesus vai citar lá na frente de 12, versículo 7. A pedagogia da misericórdia, desde a vocação de Abraão. Quando Deus tem misericórdia de Abraão e não, né, sobre Isaac. E Maria vem dessa descendência de Abraão. Mas agora, como Jesus fala, quando a mulher diz, benditos seis que te amamentaram, né, porque eles queriam implicar aquilo numa descendência de sangue e de raça, Jesus Cristo fala, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Quer dizer, ele está exaltando a mãe dele de novo, Lucas exaltando Maria de novo, porque Lucas fala diversas vezes que Maria escuta a palavra de Deus e guarda no coração. Né? Então o que acontece? Né? Isso é a doutrina da fé. Entendeu? Então o que acontece? Nós somos todos chamados. Na perspectiva da fé, Isabel proclama Maria bem-aventurada, pois ela acreditou. Isso foi computado a Maria como justiça, assim como foi computado como Abraão. Né? Então o cântico de Maria é a pedagogia de Deus. Você quer aprender a pedagogia de Deus? Preste atenção no Magnífica de Maria. Longe de preconceitos, né, contra as mulheres, contra os gentios. Não, Deus ele vem para todos. A misericórdia de Deus vai para todos. Né? E aí a gente pula para a apresentação de Jesus no templo. Né? E que Simeão diz que ele pode morrer em paz porque ele já viu a glória de Deus. E diz que uma espada vai transpassar a Maria. Então Simeão, ele profeticamente diz, olha, está entrelaçado você e esse menino. As dores desse menino com as suas dores. Isso é óbvio para qualquer mãe. A felicidade do filho e as dores do filho estão entrelaçados numa coisa muito íntima. Só os servos de Satanás não enxergam isso. Só os psicopatas não enxergam isso. Porque uma mãe sabe que quando o filho se alegra, ela se alegra. Quando o filho se entristece, ele também se entristece. Simeão fala isso em Lucas 2, versículo 29 a 35. Ele exalta o filho, mas também profetiza o sofrimento dele e que uma espada transpassará a alma da mãe. Né? Mas Maria deve ficar orgulhosa porque Jesus é aquele que vem salvar desde o pecado de Adão. Romanos 5, 12 e 14. Não é o que Jesus vem fazer? É o que eu falei lá no começo. Olha lá atrás, a culpa era sempre da mulher. Agora Paulo inverte, diz a culpa é de Adão. Adão também tem responsabilidade nisso. Né? Que atingiu toda a humanidade. Leia Romanos 5. Vai até o versículo 19, vai do 12 até o 19. Então o que acontece? Se Maria, né, ela participa do sofrimento, ela também participa da glória. Se Jesus é dado o trono do Altíssimo, e ele é rei, ora, no Antigo Testamento, o rei só era reconhecido quando ele subia ao trono. Não, o rei não, né, a rainha, digo. Salomão. Quem era a rainha no tempo de Salomão? Era a mulher dele? Não. De modo algum. Era a mãe dele que era a rainha. Vá procurar no Antigo Testamento. Então, quando a gente proclama Maria rainha, por quê? Porque Jesus Cristo é rei. Né? Isso é dito tanto no Evangelho de Lucas, quanto em Mateus 2, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 12.
Que os reis magos vêm atrás de quem? Do rei de Israel que nasceu. E tudo isso Maria guardava em segredo dentro do seu coração. Né? Então, quando alguém vier falar para você, olha, Maria não é rainha de coisa nenhuma, você pode estar certo, meu irmão. Isso é ignorância bíblica, tá? E não vem dizer que esse cara sabe de Bíblia. Porque no Antigo Testamento, o rei, né? Havia o rei e a rainha era a rainha mãe. Aí que ela era reconhecida. Durante toda a Bíblia. Também já falei isso nesse canal. Né? Então você tem as bodas de Canaã. Né? Jesus e os seus discípulos são convidados. E Maria está lá. Né? No contexto hermenêutico, a mãe está lá. Né? Pode ser entendido como múltiplas formas. Maria representa, né, a igreja na história do cristianismo. Né? Maria está onde o povo não tem comida, onde não tem festa, onde não tem paz, onde não tem saúde. Em outras incontáveis situações de necessidade. Maria está lá. Se você convidar ela, ela vai estar lá. São milhares, em nome de invocação de Maria, não vou entrar aqui nesse detalhe técnico, né? Mas isso é uma devoção popular para nos dizer que Maria está lá também. Se você convida Maria, né? Então Maria, ela tem consciência do que se passava na festa, mais do que o dono da festa, mais que o mestre-sala da festa. E é por isso que é importante você convidar Maria para habitar na sua casa. Porque às vezes está faltando uma coisa, meu irmão, na sua vida que você não percebe. Pode estar faltando vinho e você não percebe. Mas se você convoca Maria, você convida Maria, e com Maria vai sempre Jesus, né? Ela percebe. E o que ela faz? Ela vai lá e fala para Jesus o que está faltando. Às vezes, se está faltando algo na sua vida, meu irmão e minha irmã, é porque você ainda não convidou Maria. Ou então você não faz aquilo que ela diz. Fazei tudo o que eles vos disser. Maria aqui, ela toma o protagonismo até masculino, porque não era da mulher tomar conta do vinho. Na época de Jesus, quem tomava conta do vinho eram os homens. Mas aqui você já tem uma Maria, né, como eu falei, uma evolução doutrinária. Aquela Maria lá atrás, com adolescente, agora aqui já é uma mulher que toma a frente. Aquela mulher que era dependente lá atrás da decisão de José e outras coisas, fatores, né, masculinos, né? E vai ter gente dizendo, olha, Cláudio está pregando feminismo, né, no vídeo dele. Não estou pregando. Eu estou falando dentro de uma realidade protagonista que a mulher toma dentro da igreja. No lugar dela, porque ela não toma o lugar de Cristo. Ela fala para os outros, fazei tudo que eles vos disser. Correto? E o que era o vinho dentro da cultura judaica, da Palestina? Era o símbolo da alegria. Se o vinho acabasse, acabava a alegria. Entendeu? Então o que acontece? Você tem ali a realidade de Maria. É uma questão crucial, o vinho. É a alegria. Onde está Maria, está a alegria. Ela vai levar alegria para Isabel. Mas não uma alegria fora de problemas. Ela está levando com ela o Espírito Santo, como Lucas coloca no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Ela é canal do Espírito Santo. Então Maria está lá para auxiliar seus filhos na falta de saúde, na falta de moradia, de afeto, de compreensão, da dignidade das coisas. Olha a profundidade que João fala, gente. Preste atenção, lá na Anunciação, Lucas diz, ela diz, né, tá nas palavras de Lucas, Maria diz, fazei como aquela vontade de Deus. Em João, ela fala, fazei a vontade de Deus, vocês. Jesus Cristo, quando faz o Pai Nosso, ele diz, seja feita a sua vontade. Olha
tanto é que Maria é importante, essa intercessora, essa embaixadora, porque os santos são nossos intercessores diante de Deus, senão joga a Bíblia fora. Os protestantes não enxergam isso porque eles são largados do corpo, eles são membros amputados, então eles não têm essa compreensão. Você vê que a Bíblia fala que só quem é tomado pelo Espírito Santo entende que Maria é mãe de Deus. Né? Os zombadores, os escarnecedores, né, não compreendem isso. Eles falam: onde é que está o teu Deus? Não, como falam para Jesus, eles não compreendem isso. Né? Não estou comparando aqui Maria a Deus. Mas o que eu estou falando é que eles não têm compreensão de Deus dentro da realidade do sofrimento, ao qual Maria exemplifica para a gente. Então vamos, voltando aqui à boda de Caná, qual é o lugar antropológico da mãe nessa hora? Né? Como poderia estar uma mãe diante do filho que é crucificado? Qual é a reação possível de Maria durante a anunciação? Aonde o anjo faz aquelas promessas, como é que funciona isso? Né? Olha a cabeça de Maria, as promessas do anjo. Mas Maria tem fé, porque ela sabe que o Espírito do Senhor cobre ela com a sombra, ela é revestida pelo Pai de sol. Por isso que João vai dizer que a Maria é a arca da aliança, que é revestida de ouro. Né? Assim, Maria é revestida de sol, é escolhida como a acácia, que é uma madeira que não apodrece, a mesma coisa Maria. Então, diante dessa realidade toda, diante da vida, diante da cruz, como está Maria? De pé. É mais do que estar ali. Isso. É mais do que a presença física. A dor e a presença da morte não conseguiram suplantar a certeza da vida. Uma vez eu fiz um estudo sobre Santo Sudário e tem 2 polegares de mulher no Santo Sudário, que é como se uma mãe cobrisse o filho na hora de dormir. É a certeza de Maria, que ela estava botando o filho para dormir, que aquele filho a morte não conseguiria vencê-lo. Por isso que o Santo Sudário é um 5º evangelho. É o sinal da superação e da presença do Espírito Santo que Maria é. Por isso é que João bota ela lá, porque João sabe que Maria é o sinal, é a presença do Espírito Santo, assim como todo o sacrifício era feito diante da Arca da Aliança, ali estava Maria como nova Arca da Aliança. É a fidelidade. Entendeu? Maria lhe revela a fé na palavra do anjo, que o Espírito Santo cobriria ela. Então isso é ter fé. Acabou. É isso que estava fazendo ali. Né? E aí João vai aprofundando ainda mais. Né? João é apresentado ali como o discípulo perfeito, aquele que segue Jesus, né, até diante da cruz. E Maria ali representa o quê? Representa a maternidade da igreja. Tanto a mulher quanto o discípulo amado estão próximos da cruz. A igreja tem que estar próxima da cruz. Não quero saber de outra coisa senão Cristo crucificado. Paulo fala isso. Então, numa visão antropológica, a mãe está onde o filho está e vice-versa. Para onde eu vou, a minha mãe vai no meu coração, não sei no seu. Mesmo que a minha mãe um dia vá para a pátria celeste, ela vai estar sempre no meu coração. E para onde a minha mãe vai, eu estou sempre no coração dela.
Pelo menos é assim que a minha família é criada. É dentro desse molde cristão, não sei a sua. Uma visão teológica. O discípulo assume o lugar do filho e a mãe, né, a maternidade, a catequese evangelizadora. É pela igreja que a gente aprende a diversidade das coisas. Foi através de Maria que Lucas aprendeu isso tudo que eu estou lhe dizendo. Você pode ter certeza que João aprendeu isso tudo que eu estou lhe dizendo. Porque não tinha outra pessoa para contar para ele sobre a infância de Jesus. Se existe a história da infância de Jesus, agradeça a Maria. E numa visão de igreja, Maria se torna a mãe da igreja. E do discípulo amado, que representa todos os bons discípulos. João ali está nos representando. Né? Lucas, nas suas cartas, né, ele apresenta a mulher, né, seguindo Jesus, as mulheres seguindo Jesus, ajudando na construção da igreja. Lídia com Paulo. Vai lá em Atos. Ora, Maria, a partir da conclusão do quarto evangelho, quando Jesus confia sua mãe ao discípulo amado, e Jesus não poderia fazer isso jamais se Maria tivesse outros filhos. É aqui que eu também falo que os protestantes não estudam a Bíblia, eles não leem a Bíblia. Eles só querem contradizer o que a igreja prega. Só querem contradizer aquilo que a Bíblia ensina, segundo eles. Né, que eles falam, a Bíblia ensina. Aí eles pegam o que eles dizem que a Bíblia ensina e deturpam. Né? Aí eu falo, por isso que eu digo, a Bíblia não ensina nada, quem ensina é a igreja. Então quando Jesus ele fala, eis a tua mãe, né, é um testamento, uma tradição oral da vida e dos fatos de Jesus, está ali sendo passado para aquele apóstolo. Maria é mais do que qualquer outra criatura que tenha existido nesse planeta. Ela foi receptáculo da palavra de Deus, dos ditos, dos fatos, todos da vida de Cristo. Testemunho ocular. Ela guardou tudo na própria memória e mais do que na memória do coração. Ela meditou sobre isso. Nas primeiras décadas da tradição oral do Novo Testamento, o que se ouvia era o quê? As histórias de Maria sobre Jesus. Por isso é que Maria é essencial. Tá? Ela é um filtro para afirmar a verdade e desqualificar qualquer mentira a respeito de Jesus. É por isso que lá no Apocalipse 12 diz que o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa descendência é a descendência da igreja. E Maria, que é uma, né, prefigura a igreja. Porque qualquer bobão diz aí, eu sigo Jesus. Mas se ele não passa pelo filtro de Maria, se ele não aceita Maria como mãe de Deus, como diz a Bíblia, que só pode aceitar quem é cheio do Espírito Santo. Você diz que Maria não é rainha, que ela não é mediadora, que ela é uma mulher qualquer, que ela é barriga de aluguel. Meu irmão, isso é um sinal para nós. Aquilo que é um pequeno sinal, um sinal no Antigo Testamento, Maria é um grande sinal, um grande filtro para que nós saibamos qual é a verdade e desqualificar qualquer mentira a respeito de Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que eu queria passar para vocês. Né? Peço a Deus que vocês se iluminem, que guardem isso, que divulguem isso, que agora vocês não têm mais desculpa para dizer que não tem isso em mão. E olha, né, divulgar isso, evangelizar, é esse, né, o propósito desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais, dê seu joinha, dê a sua opinião, né? E não esqueça de dar seu like para ajudar o canal. E do meu apoia-se, que com R$5 você leva um livro de tio Cláudio todo mês. Pergunta o pessoal que é do apoia-se como os livros são ótimos, o que eles estão recebendo, a qualidade dos livros que eles estão recebendo. Com R$5 e ajuda uma família que precisa. Então,
Meu irmão e minha irmã, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.